Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E nesse episódio eu vou ter o prazer de conversar com Juliana Mello, uma querida que vai contar a sua trajetória de sucesso, mulher, empreendedora, empresária e que vai inspirar todos nós. Juliana, obrigado, querida, por ter aceitado o nosso convite, né? E eu sei que você é muito ocupada, então eu imagino que muitas coisas acontecendo, ainda mais na correria do dia a dia, você separou um tempinho na sua agenda para bater um papo com a gente. E esse papo é isso, a gente vai aqui contar histórias juntos. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem é a Juliana Mello? Uau! Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Cristiano, pelo convite, de poder estar aqui com vocês, poder compartilhar uma história, né, do meu empreendedorismo, da minha transição de carreira. A gente vê tantas mulheres, né, também nessa mesma pegada do empreendedorismo e que tem alguns desafios, algumas dificuldades, e poder estar aqui trazendo um pouco de toda a minha trajetória, do quem eu fui, quem eu sou e a minha projeção de quem eu gostaria de ser, quem eu quero ser, é muito bacana. E eu sou Juliana Mello, né, conhecida, sou Juliana Muniz de Mello, mas todo mundo me conhece como Juliana Mello. Eu sou empreendedora, eu tenho 38 anos, sou mãe, sou casada, sou uma mulher cristã. Acima de tudo, tudo que acontece na minha vida é graças à minha entrega, né, da minha vida, do meu negócio para Deus. Então é Deus que me direciona, é Deus que me guia, Deus que me mostra todos os caminhos. E poder estar aqui hoje trazendo um pouquinho da minha trajetória, do empreendedorismo, de tudo que eu vivi, trabalhei muitos anos em indústrias, e poder estar aqui hoje compartilhando toda a minha trajetória, né, compartilhando grandes conquistas que eu tive dentro do meu processo empresarial, é muito gratificante. Muito obrigada, Cris. O prazer é todo nosso, eu agradeço mesmo. Juliana, eu vou fazer a pergunta que antigamente era a primeira pergunta, eu acabei mudando aqui, né? Mudou os scripts e vou colocar essa como sendo a segunda pergunta. O que levou Juliana Mello a empreender? O que te levou a empreender? Então, como eu falei, eu trabalhei por 15 anos na indústria médica, trabalhei na área de vendas. A minha formação é em enfermagem, então assim, desde quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de vendas, com distribuidores locais aqui em Brasília, fui escalando profissionalmente até trabalhar em grandes empresas multinacionais. Então foram 15 anos, né, trabalhando fazendo divulgação médica, atendendo médicos, visitando hospitais, fazendo negociações com compras. E chegou um período da minha carreira que eu já não estava mais me enchendo, né? Claro que eu agradeço muito, a profissional que eu sou hoje foi graças às oportunidades que eu tive, mas algo que mais me afetou foi a ausência da minha família. Então, foram 15 anos sem poder... Meus filhos cresceram sem a presença da mãe, meu marido sempre assumiu um papel de mãe e pai, a minha irmã também foi um papel importantíssimo, porque ela que zelava, cuidava também dos meus filhos junto com a minha mãe, mas não adiantava só eu estar trabalhando, fazendo a minha carreira, se eu estava longe das pessoas que eu mais amava. Então, nessa minha trajetória, eu fui validada várias vezes, ganhei vários prêmios nacionais, prêmios internacionais, viajava para receber prêmios, conquistas, mas eu não estava ao lado dos meus filhos. E um dos pontos que mais me doeu, que me fez começar a me desenvolver profissionalmente, foi um prêmio que eu ganhei para ir para os Estados Unidos. Eu fui para Orlando. E lá nós estávamos, todo mundo, né, várias pessoas que estavam deslumbrando também desse momento. E eu lá no parque da Disney, e assim, vendo famílias, e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sem a minha família? Né, um momento mágico, e eu longe dos meus filhos, que era um momento que eu poderia estar junto com eles. Mas foi maravilhoso, e isso me despertou, né, o desejo de empreender. E eu comecei a me estudar, comecei a me profissionalizar, comecei a buscar cursos, fiz minha formação em coach, fui me desenvolvendo, fui criando já todo um modelo de negócio. Eu sempre quis ajudar pessoas, eu sempre quis ajudar empresários, era algo que já estava na minha cabeça, muito fortalecido isso, mas eu tinha o medo da tomada de decisão, o medo de largar o certo e começar algo que poderia não dar certo, né? Aquela incerteza, e a gente sabe que os medos também geram aquele desconforto, mudanças geram desconforto.
e eu precisei de alguns gatilhos bons para as decisões que eu tomei. Então, o que mais me motivou a empreender foi poder ter tempo de qualidade. Claro que o empreendedorismo, se não é você como empresário se doando para sua empresa, as coisas não vão para frente, porque nós somos estratégicos, nós somos a parte operacional, a gente precisa estar bem envolvido, mesmo que chegue um momento que a gente consegue dividir as áreas, mas a gente sempre acaba estando envolvido em tudo, trabalha muito, mas hoje, mesmo com muita demanda, eu consigo ter um tempo de qualidade, eu estou com a minha família, consigo estar com meus filhos todos os dias, consigo estar com meu marido, então foi isso que me impulsionou a empreender. Bacana, excepcional essa trajetória, você falando também passa um filme na cabeça, né? E qual foi o negócio que você entendeu que você tinha que estar? Você falou em ajudar pessoas, você falou que você queria ajudar pessoas, assim, qual foi o start? O que você pensou? Não, eu estudei, eu quero fazer isso. Qual foi o negócio que a Juliana Mello se envolveu e empreendeu, começou? Cris, é uma coisa assim tão engraçada, porque eu até me faz aqui lembrar, eu precisava sair. Eu falava, meu Deus, o que eu preciso fazer para poder contribuir, para poder honrar na vida de alguém? Quais são os conhecimentos que eu tenho, que eu adquiri durante toda a minha trajetória profissional, que vai fazer com que eu consiga aplicar na vida de alguém? E de fato, né, eu coloquei isso num propósito de oração e Deus foi me direcionando, inclusive foi assim que surgiu o Stoi, que hoje a minha empresa se chama Stoi Consultoria, que a Stoi é uma metodologia que eu criei para vendas, trazendo toda a expertise durante esses 15 anos. E eu falava, eu preciso contribuir, como que eu vou fazer, né? E dentro dessa quando eu comecei a estudar, comecei a me qualificar, eu falava, eu vou trabalhar com consultoria. Sou uma pessoa que gosto de me comunicar muito, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar falando com pessoas. E eu fui colocando essas ideias num plano de negócio, e aí veio a necessidade de abrir mesmo uma empresa de consultoria, onde eu possa estar dentro de um negócio, dentro do seu negócio, por exemplo, e ajudar você nas suas maiores dificuldades, nas suas maiores dores como empresário. Onde você, quando você está naquele turbilhão de informações, você não consegue ter uma luz lá no fim do túnel. E entra a Stoi Consultoria, né? A Juliana, eu tenho hoje uma sócia, a Débora, a gente faz toda a parte de planejamento, de estrutura, desde a parte de construção de manifesto, código de cultura, treinamentos de venda, motivacional. Então veio esse desejo, justamente porque eu já palestrava, eu já dava treinamento na indústria, então eu falei assim, vou unir a minha expertise e vou trazer isso para uma metodologia onde eu vou conseguir contribuir dentro da vida dos empresários. Eu sempre quis trabalhar com empresárias, só que era um nicho muito fechado. Eu falei, por que não trabalhar num contexto geral? Quantos empresários hoje também precisam de suporte? Então hoje nós atendemos, né, não tem uma diferenciação, a gente trabalha, hoje a gente tem clientes que são CEOs, nós temos clientes, mulheres empresárias, e a gente consegue dar o fôlego de vida mesmo. Eu falo isso com muita propriedade, porque o que a gente mais recebe é falar assim, uau, depois que vocês entraram aqui, como as coisas fluíram, como mudou a minha visão, a minha percepção, o meu faturamento. Por que faturamento? Porque aí entra a sua pergunta. Toda a minha expertise durante esses 15 anos foi na área de vendas. Eu fui validada por vários prêmios nacionais e internacionais por uma técnica, né? Uma técnica que nem eu sabia, mas desde a escutativa, de você entender o comportamento, né, do cliente, o perfil do cliente, isso foi montando mesmo um conceito, que é o que a gente hoje traz dentro de uma metodologia, o que a gente aplica hoje nos nossos clientes. Então, trazer 15 anos de experiência e poder trazer até os erros que eu cometi, que são os obstáculos que a gente enfrenta, e como superar esses obstáculos. Nada melhor do que você aprender com alguém que passou também pelos desafios e pelas dificuldades. Então foi assim que as coisas começaram a fluir. E o que significa Stoi? Stoi? A princípio, o Stoi era uma metodologia de treinamento. Era um treinamento de vendas de alta performance. Uhum. Quando eu comecei na transição de carreira, eu fiz uma transição de carreira e eu falava, qual vai ser meu primeiro produto?
né? Quando a gente está ali construindo, né? Toda a nossa esteira de produto, eu vou dar treinamento, que era algo que eu já fazia. E como que eu vou colocar o STOI para que a pessoa saia de uma meta simples e viver o excepcional, trazendo a minha realidade. Então eu tinha metas altas, mas eu não focava na meta, eu focava sempre no excedente. E o STOI, ele traz exatamente isso. É você sair da sua situação, daquilo que você determina como um propósito, como um objetivo, e por que não viver o excepcional? Porque quando eu foco na minha meta, é onde eu consigo enxergar os problemas, começa a vir as objeções, eu não vou dar conta, e aí eu começo a ter aquela lei da atração. Eu falo que eu não vou conseguir, e automaticamente eu não vou conseguir, porque o meu pensamento já diz que eu não vou conseguir. E quando eu começo a focar no além, que é o excepcional, o excedente, que é viver a excelência do STOI, a gente começa a ter mais, como que eu vou dizer, mais motivação, né? Começa a ter mais desejo de sair daquele objetivo e viver o excepcional. Então ele começou como um treinamento de vendas, do objetivo é o excepcional. E nisso veio vindo, eu falei, não, eu quero esse nome, eu quero que seja o nome da minha empresa, porque até então a empresa se chamava Juliana Mello Consultoria de Carreira, quando eu comecei. Então meu CNPJ, a gente fez a alteração recentemente, STOI Consultoria, porque o STOI, ele é algo muito profundo, porque hoje a gente analisa a situação do cliente atual, o S, que é o que eu vivo hoje, aonde eu estou, como que está hoje a minha casa. Será que tudo que eu estou vivendo está com meus processos? Será que tudo está acontecendo da forma como eu almejei? Então a gente faz um levantamento de necessidade, que entra dentro da situação atual da empresa ou da pessoa, porque o STOI, ele é dividido em duas vertentes. Nós temos o STOI negócios e o STOI alta performance. Então a gente aplica tanto para o negócio quanto também para o desenvolvimento de pessoas. E aí a gente vem para as metas, que são os targets, né, que é o T do STOI. E ali a gente avalia, será que as metas que hoje, Cris, você coloca dentro da sua empresa são metas atingíveis ou são metas surreais, metas que você coloca por um desejo ou você coloca achando que vai conseguir, mas o seu time às vezes nem está preparado para atingir essa meta. Então a gente trabalha metas atingíveis, a gente usa várias ferramentas. Isso a gente aplica em consultorias de 1, 2, 3, 6 meses, depende da demanda, da necessidade do cliente. Então a gente trabalha essas divisórias, né? E aí a gente vem às objeções, que são os obstáculos que a gente enfrenta. Eu identifico a minha situação do meu negócio, eu vejo quais são os objetivos que eu quero alcançar dentro das metas SMARTs, né, que a gente trabalha, e dali eu vejo as dificuldades que eu vou enfrentar. E aí eu avalio toda a minha empresa dentro desses obstáculos. Os clientes, será que são os clientes que eu estou atuando, são os clientes certos? Ou eu estou querendo vender para um público que não vai comprar de mim? Será que os meus colaboradores estão prontos, estão treinados, estão capacitados para isso? Porque a maioria dos obstáculos que a gente vê dentro de empresas são o quê? Colaboradores que estão na sua convergência, não estão na sua convergência. Uma inadequação. Exatamente. Então a gente avalia todos esses pontos e dali a gente constrói um plano de negócio, um planejamento para que a gente consiga passar por esses obstáculos de maneira mais leve. Porque sempre vai ter, por mais que você tenha, eu falo até com meus clientes, aqui quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente não faz milagre, né? A gente trabalha de uma forma muito assertiva, mas a maior parte de resultado vai acontecer por você, que é o dono da empresa. É a sua execução. Eu falo que nós somos instrumentos. A STOI é um instrumento que ela avalia toda a estrutura da sua empresa e ali você aplica. A gente constrói modelos de negócio para que você tenha aquela meta que você colocou, você precisa fazer isso aqui. Aí depende do tempo que o empresário, do tempo que vai se dedicar com a equipe, com os times. Aí entra a questão de treinamento e capacitação. E aí no final a gente celebra a excelência. Quando a gente está na excelência, a gente já conseguiu construir todo um modelo de negócio. O profissional, o empresário, ele já aplicou todas as técnicas, começa a validar resultados, começa já a ver aumento de faturamento. E eu falo que o STOI, ele é uma metodologia. A gente tem clientes que saíram de faturamentos assim pequenos, que faturam 3, 4 vezes mais.
aplicando mesmo todas as metodologias que a gente traz dentro do método STOI. Seguindo passo a passo. E aí nós construímos, porque eu vejo hoje a necessidade, quando a gente fala de o início de um empreendedorismo, né? Todo mundo, quando passa por uma transição de carreira ou quer empreender, você que quer empreender, que está na zona de conforto, tem medo até de tomar alguma decisão, a gente pensou muito, né, nesses empresários que querem iniciar. A gente construiu um guia, que é um guia método STOI, é um guia prático. Ele não tem acesso à consultoria, mas ele tem um guia que vai direcionar, que segue todos esses passos para que ele possa aplicar. Uau. Então ele faz sozinho. Ali tem todas as ferramentas. Tudo que a gente hoje constrói dentro de uma consultoria presencial com o nosso cliente, a gente trouxe em formato de um guia, né, para que o empresário, ele possa aplicar. É aquele empreendedor que está começando, né, que está saindo aí de um CLT, como eu saí, fui para o MEI, depois abri um LTDA, né? Então, assim, você vai escalando na sua trajetória profissional. Então, hoje a gente consegue ter, né, o STOI, eu falo que ele foi um sopro mesmo. Eu falo que o STOI, ele veio em 12 horas de concentração e de estudo. Porque eu precisava construir uma metodologia e Deus foi trazendo. Eu fui juntando, né, a expertise, treinamento, vendas, e aí a metodologia em si, qual é o objetivo no final? Quando o cliente tem tudo isso organizado. Quando se tem processos, tudo estabelecido, um time engajado, pessoas empoderadas, pessoas nas suas convergências, colaboradores nas áreas de atuações adequadas, o que acontece dentro de uma empresa? Excelência. Ela é excelência, ela vive, ela aumenta os resultados, né? Ela aumenta o faturamento. E é bom deixar claro que o faturamento, ele não é só você. Eu vejo muitos empresários falando, Juliana, eu faturo, paga-se as contas. Não, você fatura, beleza, mas cadê a sua lucratividade? É onde entra, a gente constrói, a pessoa tem a lucratividade. É a diferença de faturamento e lucratividade, né, Carol? É isso aí. É totalmente diferente. Porque muita gente confunde, né, Ju, assim, na prévia do café, você estava falando, às vezes, da questão dos números, né, que você atingiu na época da indústria. Mas muitas pessoas confundem faturamento com lucratividade, são coisas completamente diferentes, né? Se você não souber separar o Lé com o CRE... Eu vejo empresários, até no momento que a gente, quando um empresário me marca um café, ele quer conhecer, como que você pode me ajudar? Ali eu já começo a aplicar o STOI. Dentro da nossa abordagem, a gente já trabalha a situação atual do cliente. Ali a gente já faz perguntas de estratégia, começa a entender, e aí eu jogo para ele, como que está o seu faturamento? Baixa até no peito, meu faturamento está ótimo, eu vendo super bem. Legal. E a lucratividade? Chega... Porque não consegue, o faturamento que eu tenho paga a conta da empresa. Tá, e o restante? Não tem o restante. Então, é esses gatilhos que precisam ser organizados e resolvidos. Bacana. Você esqueceu de falar uma coisa de você. Você é escritora. Nossa. E aí temos aqui o livro Elas Vendem. E como veio a calhar mesmo, assim, foi muito oportuno, porque o podcast é para comemorar, celebrar o mês das mulheres, né? E eu queria que você falasse desse livro, né? Como é que foi, como é que aconteceu, o que vocês pensaram. Você dividiu a autoria, né? Sim. O que vocês pensaram, como é que foi, surgiu isso? Então, esse livro, eu recebi o convite da Larissa Menezes, uma amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração, amo demais, inclusive. E ela convidou 12 empresárias no ramo de vendas, cada um com a sua expertise, tanto na área de marketing, na área de atendimento ao cliente, né? Enfim, são 12 empresárias maravilhosas que estão aqui e cada um trouxe um pouquinho do conceito das suas metodologias. E claro que aqui na página 64, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, vamos confirmar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eita fé, não é não. Aqui eu falo sobre a metodologia STOI, só que numa abordagem diferente. O STOI, ele tem várias pernas. Então aqui, quando eu trago, é justamente para que o cliente, no momento de uma negociação, no momento de uma venda, ele saiba avaliar e fazer as perguntas certas.
Então, é entender a situação do cliente. Você está negociando, imagina que você está com um cliente aqui agora, quais são as perguntas exatas que você vai fazer e você vai direcionar as respostas que você quer ouvir. Então, entra na situação. Então, ali você usa também a parte do target, dos obstáculos que a gente enfrenta, por exemplo, numa negociação, né? E do momento que eu consigo fazer o fechamento, aí entra dentro da excelência, que entra o fechamento e pós-venda. Então, aqui eu faço uma abordagem de uma forma mais ampla, de uma forma mais objetiva, mas trazendo conceitos que quando o empresário ele tem a dinâmica, né, a leitura de todos os conceitos que aqui estão, ele já consegue também aplicar na sua empresa e começa já a ver resultados. Então aqui eu trouxe também a metodologia STOI, o método do STOI, só que de uma forma mais de negociação, mesmo com o cliente, direto. Estou aqui com você agora, estou aqui tentando vender para você. É basicamente isso. Legal, e é sugestivo, né? Tem um salto aí, né? Elas vendem. Não estou de vermelho hoje, não, é extremamente intencional. Legal. Né? Porque são mulheres aqui empoderadas, mulheres que passaram por desafios também na transição de carreira. E assim, eu gosto muito de falar isso, porque eu vejo muitas mulheres hoje querem sair do CLT, querem empreender, mas tem medo do novo. E eu vou dizer com muita propriedade, o medo ele vai ter mesmo você não tomando a decisão. Então faça aquilo que o seu coração deseja. Se você quer, vá e faça. Não tenha medo, porque obstáculos nós vamos enfrentar todos os dias, constantemente. Mas o que vai fazer você sair desse medo, dessas dificuldades é a constância no seu propósito, naquilo que você quer para a sua vida. Então, e aqui também tem, tá? Então, se você quer, aqui tem muita coisa legal que pode contribuir para você. Legal, bacana. E esse negócio do medo, ele atinge também os homens, né? Porque, assim, aquela coisa de você não saber o que vai acontecer, muita gente está acostumado com aquilo que é seguro, né? E eu ouvi uma vez o Flávio Augusto que nada é seguro, né? O pessoal acha que existe estabilidade realmente não existe. E várias pessoas passam por esse momento, né? Eu passei por isso na época que a empresa foi vendida por uma multinacional e fiquei aquele receio, mas a gente acaba percebendo que quando você toma a decisão, a sua vida ela muda, né? Ela muda e você começa a perceber, agora eu estou crescendo, agora eu estou amadurecendo para a vida. Eu queria falar uma coisa, para perguntar algo a você. Você como uma executiva que foi, né, das multinacionais, como é que era uma mulher trabalhar num ambiente masculino? Como é que é isso? Tem preconceito, tem discriminação? Isso realmente é algo que de fato acontece? Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Cris, no início foi muito desafiador, porque acredito que o preconceito maior não está nem dentro da indústria, está nas pessoas de fora. Eu já passei por diversas situações, até que me fez refletir, em algum momento chegar no meu marido e falar que se incomodava ele. Porque de tanto que as pessoas de fora, nem dentro da indústria, porque é algo que hoje a mulher ela vem dominando a indústria de uma forma, porque a equipe que eu trabalhava, 90% eram mulheres, com exceção dos gerentes, que os meus gerentes sempre foram homens. Eu falo que eles eram a minoria, né? Tanto nas duas multinacionais que eu trabalhei, a maioria nós éramos mulheres. E assim, as mulheres elas tinham um poder de conquista muito grande. Eu acredito que até numa negociação de contratos, né, assim, com clientes, era muito melhor, porque tem um certo respeito muito grande. Ao meu ponto de vista, eu nunca passei por nenhum constrangimento. Pelo contrário, meus maiores constrangimentos eram fora. Então, às vezes, num grupo de amigos que falava assim, se a minha mulher fizesse isso, eu não aceito. Ah, sério? Conversava. Então, assim, isso foi me gerando um desconforto tão grande, ao ponto mesmo de chegar no meu marido e falar assim, isso te incomoda? Porque as pessoas estão falando tanto que está me incomodando. Ele falou, nunca me incomodou. E eu tenho certeza que nunca incomodou meu marido, porque ele sempre foi uma pessoa que muito me apoiou. Quantas vezes lá atrás, meus filhos pequenos, eu falava, não quero viajar hoje, não quero sair, eu quero ficar. Ele, meu amor, vai, é a sua carreira, é aquilo que você escolheu para você.
E isso foi por muitos anos. Então, muitas vezes eu tentei desistir e ele foi a pessoa que mais me motivou a continuar. Eu até agradeço ele, porque se eu estou aqui hoje, foi graças ao apoio que eu tive dele durante a minha carreira, que sempre me apoiou, mesmo com os meus filhos pequenos. Né? Ele sempre trabalhou em Brasília, sempre ficou local, então ele conseguia administrar melhor. E eu viajava, fazia Centro-Oeste, então eu ficava uma semana em Brasília e 3 semanas viajando. Nossa. E muitas vezes eu chegava no sábado, no domingo, eu já estava saindo de novo. Então, o que eu mais identifico mesmo que os preconceitos, de verdade, acontecem mais em quem está lá fora. Quando você fala lá fora, você quer dizer assim, no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente de amizade, ou quando você fala fora, cliente, só para ficar claro na minha cabeça? Não, um ambiente social mesmo. Social mesmo. Porque assim, dentro dessa nossa área de convergência mesmo da parte da executiva de vendas que eu fui, era muito bem consolidado, até mesmo com os clientes. Isso era muito as pessoas respeitavam muito isso. E é um mercado que vem crescendo muito. Se você for observar, uma coisa natural, né? Super natural. Super natural. Claro que eu acho que isso depende muito também, Cris, do apoio que a gente tem de famílias. Eu tinha colegas que sofriam muito porque os maridos não aceitavam. Entendi. Então, eu acho que depende muito, tem várias visões. Né? E no meu caso, quando eu falo lá fora, é mais no ambiente mesmo social. Entendi. Né? Graças a Deus minha família sempre me apoiou, apesar que chegou um período que os meus pais já reclamavam, nossa, eu não durmo quando você viaja, eu fico preocupada, porque é uma dinâmica muito intensiva. Eu imagino. Então, às vezes não tem tempo de pegar um telefone e ligar, você está numa convenção de venda, você não pode mexer no telefone, o tempo que você tem é para ligar para o cliente que está esperando o dia inteiro para receber uma ligação sua. Então, quantas vezes eu mandava mensagem para o marido de madrugada, porque, amor, cheguei agora. Assim, porque você tem que fazer um social também no seu, né, no trabalho. Mas, graças a Deus, passou. E hoje eu falo que essa transição me fez ter uma visão totalmente diferente. Agradeço muito porque a mulher que eu sou hoje, que eu me tornei, foi graças ao desenvolvimento que eu tive, eu tive gerentes, assim, maravilhoso, que foram pessoas que me incentivaram, pessoas que me impulsionaram, pessoas que acreditaram no meu potencial. Eu posso até citar aqui, eu tive o Eliezer, uma pessoa incrível, que é uma referência para mim como pessoa. Ele continua na indústria, mas assim, ele é um amigo meu. O Francisco também, que foi meu último gerente, uma pessoa assim, que me apoiou demais e que eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme. Então, assim, tudo que eu sou hoje foi graças ao que eu vivi. Mas eu posso ter certeza que hoje eu sou muito mais feliz. Sendo empresária, sendo empreendedora. Muito mais feliz. Bacana. Juliana, quais são os desafios que você encontrou nessa trajetória empreendedora? Assim, um desafio que impactou, que você falou assim, realmente aqui é uma prova de fogo. Estabilidade financeira. Por mais que a gente se prepare, eu falo, né, até com minhas alunas, quando a gente faz consultoria, mentorias de transição de carreira, que elas precisam se preparar financeiramente, né? A gente precisa ter um salário aí 6 vezes a mais para tomar um passo, tomar uma decisão. Porque empreender, a gente sai de um certo, você está no CLT, todo mês você está ganhando seu salário, todo mês você tem, né, você pode contar com aquilo, e empreender não. Empreender você está construindo uma identidade. Então, nessa construção de identidade pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Isso vai depender do tempo que você se dedica também e da constância no seu trabalho. Então, para mim, a estabilidade financeira, ela foi algo que mais um dos maiores desafios, eu não falo nem que clientes, porque quando como eu trabalhei muitos anos, conheci muitas pessoas, os meus primeiros contatos, primeiros clientes que eu fechei contratos foram pessoas que eu já conhecia, que conheciam o meu trabalho, que confiavam no meu trabalho, inclusive, e foram me indicando, né? Então, assim, eu nunca fiquei sem cliente, graças a Deus, mas é uma constância. Hoje, uma consultoria, a pessoa, ela paga por 6 meses. Então, você recebe ali no primeiro mês, você fica, um mês você está em cima, outro mês você está embaixo. Eu acredito que todos os empresários passam por isso, né? E quando o empresário, ele tem que ter a consciência que o que você ganha, né, o que entra dentro da sua empresa não é seu.
é da sua empresa. Você precisa definir um prolabore. E por opção definir um prolabore pequeno, porque eu quero investir, eu quero que a minha empresa escale, eu quero que a minha empresa cresça. Né? Então, para que ela cresça, eu preciso investir em profissionais, eu preciso investir em divulgação. E isso tudo a gente precisa de pessoas, porque a gente não cresce sozinho. Isso tudo é um investimento. Então, a gente tem que ter um fluxo de caixa positivo para que a gente escale. Mas, como empresária, como pessoa, o que mais desafiador que eu tive foi, de fato, a estabilidade financeira. Mas foi um aprendizado. Eu falo que Deus me curou muito com esses BOs que a gente passa no início, né, do empreendedorismo. Legal, bacana. Então a gente está indo para a reta final do nosso papo e eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Pergunta surpresa. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Deus te curou, assim, em que sentido? Porque, Carol, eu ganhava muito bem, né? Eu sempre tive um salário muito bom. E quanto mais você tem, você ganha. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, assim, eu não tinha um controle financeiro. Eu ganhava, gastava, o dinheiro acabava. Eu não conseguia fazer uma gestão. E no momento que eu comecei a viver a minha vida de empresária, passando por esses desafios, eu falo que Deus me curou porque Ele me curou de uma forma tão profunda que hoje eu consigo amar o dinheiro no intuito de zelar por ele. Explica isso. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui para eu entender esse raciocínio. Vamos lá. Tudo era muito fácil, né? Era um salário muito bom, não se faltava nada. Então você não tinha tempo nem pra... E assim, eu vou falar pra vocês. Não havia escassez. Não, havia. Mas assim, eu vivia embolada. Ganhava muito, às vezes o dinheiro não dava, o que você fazia? Não tinha... Me empinava, o nome às vezes ficava sujo. Não tenho vergonha de falar isso não. Isso, vida real mesmo, aconteceu muito comigo. E eu falo que hoje eu zelo tanto por isso que até consigo ter um planejamento mais assertivo. Eu consigo valorizar mais o que eu ganho. Pode ser, por menos que seja, eu consigo ter um controle melhor. É como se fosse uma prosperidade. Não sei se vocês entendem. Entendo. Né? Eu ganhava muito e não via o dinheiro. Hoje eu ganho menos e consigo ver a abundância. Você entendeu o valor do dinheiro, entendeu o lugar que o dinheiro tem que estar, ou tinha que estar, no Sim. caso, né? E com isso você hoje tem uma relação mais madura com o dinheiro. Exatamente. E eu reforço, a felicidade, ela não está envolvida 100% no dinheiro. Porque eu tinha tudo para ser feliz. Nossa, eu sou a mulher mais feliz, a mulher mais realizada, trabalho no que eu gosto, viajo toda semana, estou dentro de um avião, conheço pessoas diferentes, mas isso me fez... sempre fui uma mulher muito humilde, mas nunca porém muito descontrolada, né? Então, eu acredito que esse momento, essa situação inicial de transição de carreira, tudo, me fez refletir no quesito mesmo de você se preocupar, de você pensar lá na frente, né, de você separar, falar assim, não, esse aqui tem que ser, destinado para uma reserva, esse aqui é para uma poupança, porque assim, eu falo que o pouco, ele se tornou muito mais. Entendi. Se tornou muito mais. Por isso que você fala da prosperidade. Muito mais, é algo assim... É surreal, Cris, de verdade, é surreal. Por isso que eu falo que, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende. Porque o que eu vejo, as pessoas querem empreender, querem começar o empreendedorismo e acham que vou começar hoje e já vou ganhar rios de dinheiro. Não ganha. A não ser que você, né, claro, tenha um investidor, que tenha uma pessoa que está investindo aí no seu empreendedorismo. Mas se você for começar como eu comecei, como eu larguei uma carreira de 16 anos para iniciar o empreendedorismo, a gente passa por muitos desafios. E a situação financeira para mim, foi algo que mais pesou. Porque todo mês eu tinha meu salário e no momento que eu saí, eu já não tinha mais esse salário. O salário ele acontecia com a minha entrega. Mesmo se eu não trabalhasse na indústria, meu salário estava todo mês na conta. E aqui não.
Aqui você tem que ter uma constância todos os dias trabalhando. E eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Eu comecei a valorizar tudo que eu ganhava de uma forma diferente. Só que a gente entra achando que vai ser maravilha, que vai ser aquela coisa, né? Todo mês eu vou estar ganhando lá milhões na minha conta, mas você precisa aprender a se preparar para receber o dinheiro. E é o que está acontecendo comigo. Então, eu até peço que, até nos clientes que a gente pede, a gente tem que estar pronto para receber o cliente. Porque, eu quero cliente, eu quero, Senhor, me manda clientes, me manda clientes. Será que eu estou pronta para receber o cliente? Será que eu estou pronta para receber o dinheiro? Então, quando a gente fala da cura, é exatamente isso. Legal. Eu estou pronta para poder receber o meu cliente, eu estou pronta para receber o dinheiro que Deus está preparando para a minha empresa. Então, a gente começa a ter uma visão mais amplificada. Bom, é aquela outra ilusão que muita gente tem, né? A pessoa fala assim, tá trabalhando CLT, aí começa, não gosto desse chefe, não gosto desse patrão, Sim. eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou ser meu próprio patrão. Só que esquece que quando ele entra para o mercado, né, empresarial, ele deixa de ter um patrão para ter quantos ele puder ter. Exatamente. Todo mundo manda nele, né? E às vezes tem essa ilusão. A minha pergunta primeiro é a seguinte, Juliana. O que eu não te perguntei e você gostaria que eu tivesse perguntado? O que você... Qual a pergunta que eu não fiz? Pronto. Se eu sou feliz no empreendedorismo? Tudo bem. E Mas aí? você não perguntou, você é feliz com a decisão que você tomou? Você é feliz com a decisão que você tomou? Vai lá. Muito. Eu sou muito feliz porque eu recebo essas perguntas constantemente. De pessoas que trabalharam comigo, que também estão na mesma pegada, né? Querendo também dar um saltinho pra frente. E aí, você tá feliz? Eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu digo que foi uma das melhores decisões que eu tomei pra minha vida. Primeiro porque um dos meus maiores valores é minha família. Né? A gente também precisa estabelecer valores tanto para a nossa empresa, quanto também para a nossa vida pessoal. Então, é um valor que hoje eu não abro mão. Se eles são sempre minha prioridade, serão minha prioridade. Então, é um valor forte para mim. Então, só de eu poder estar convivendo, acompanhando, estar perto, levo para a escola, almoço na escola, levo para o hospital. Quantas vezes, Cris, meu filho ficou doente? Eu chegava de viagem, às vezes num sábado, ele com o braço quebrado, e eu tinha que viajar no domingo, só ficava sabendo que ele estava com o braço quebrado porque eu via. Porque o meu marido, ele até me poupava, ele não me avisava, minha família não me avisava. Minha irmã não falava, ninguém falava. Esperava chegar para ver, para não me preocupar, para não atrapalhar o meu desempenho no meu trabalho. Mas eu ficava para morrer, porque eu não aceitava, né? Então, hoje, o empreendedorismo, para mim, ele foi uma das melhores decisões pela qualidade de vida que eu tenho, pela qualidade de tempo que eu tenho. Eu consigo eu falo assim, eu até brinco, né? A gente trabalha muito em home office. Eu falei, gente, eu consigo trabalhar e ver novela. Quando eu não tô no cliente, eu tô com o computador aqui, tô vendo novela. Novela sessão da tarde. Apesar que eu não sou tão noveleira, assim, não sou mais. Mas assim, tá vendo uma série, tá vendo uma coisa. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo zelar. Quando eu tô no cliente, muda um pouco, mas se eu tô mesmo construindo os processos, né? Se a gente tá ali envolvido, eu consigo estar numa dimensão que eu não tinha. Então isso é incrível, incrível. Uau. E você, se você quer empreender, faça. Se tá no seu coração, faça. Beleza, se arruma na cadeira, toma uma água que a última pergunta vai chegar. Eita, tô até com medo agora, o que será? Toma água, tira fundo. Juliana Mello, até agora você contou a sua história. Agora você vai contar a sua pra mim? Ih, hoje não. Segredos. Que história você gostaria que contassem sobre você? É claro que eu sempre brinco, você não precisa morrer por isso, não é nada de epitáfio, tá? Que história, pode pensar, que a Juliana Mello gostaria que as pessoas contassem sobre ela? Quando eu digo pessoas, pode ser a família. Quando eu digo pessoas, pode ser os amigos, pode ser os parentes, pode ser os profissionais que trabalharam com você, pode ser os clientes. Se você pudesse controlar isso, qual história que você gostaria que contassem sobre você? Olha, eu tô até arrepiada, porque eu vou resumir isso em algumas palavras. O meu legado, né? Eu acredito que quando a gente constrói um legado,
Não quero que as pessoas me lembrem de mim, como você falou, não, depois que eu morrer, não. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim hoje a luz de Deus. Dentro do meu negócio, dentro da minha empresa e dentro da minha vida. Que as pessoas olhem para mim e falam, nossa, como eu consigo enxergar nela a presença de Deus. Porque isso é algo para mim tão forte, porque se eu estou com você, não tem como eu entrar dentro da sua empresa e não poder falar, né? Eu sempre falo e eu peço, meu Deus, não me coloque num lugar que eu não posso falar de ti. Tá entendendo a nossa conversa no início lá. E isso eu não falo da boca pra fora, não, eu falo de coração, porque o que eu sou como profissional e o que eu sou como pessoa é a mesma essência. Então não tem como eu ser uma pessoa aqui na minha empresa e dizer algo que eu gostaria que as pessoas enxergassem, se não for exatamente isso. Porque se as pessoas enxergarem em mim a presença de Deus, elas vão enxergar tudo que eu preciso passar para elas. Então, eu acredito que a gente consegue se resumir dessa forma. E é o que eu mais peço, que as pessoas enxerguem em mim a bondade, a caridade, em todas as áreas. Que meus filhos enxerguem em mim exemplos para que eles são crianças, se tornem homens, né, com uma imagem de uma mulher para eles, né? Nossa, minha mãe foi isso, eu vou ser isso também para minha esposa, enfim. Então é o que eu quero trazer, que os meus clientes que estiverem em contato comigo também falam, nossa, uau, olha o tanto que ela foi usada para poder estar aqui. Então eu acredito que seja isso, e é o que eu quero que as pessoas vejam em mim. Muito. Uau. Juliana Mello, o espaço é seu para você deixar suas redes, seus contatos, para falar o que você quiser falar e aí terminar do jeito que você quiser terminar. A câmera está ali, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo. Eu fiquei super à vontade, foi um momento assim muito bom relembrar também a trajetória. Toda vez que a gente tem a oportunidade de contar, a gente consegue enxergar o tanto que nós somos fortes, o tanto que a gente conseguiu vencer, né? Enfrentar as dificuldades, vencer os obstáculos. Não que a gente não passe, eu acredito que todos os dias, no momento que a gente acorda, a gente tem desafios, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso trabalho. E poder estar aqui hoje compartilhando isso me fez remeter muitas coisas, né? Despertou alguns gatilhos, inclusive bons, né? Da minha trajetória, enfim. E se você quer acompanhar, se você também nesse momento precisa de algum suporte dentro da sua empresa, se não consegue ter uma perspectiva, não consegue ter uma visão de futuro, não consegue ter resultados, está com o seu time desmotivado, não tem um faturamento não consegue ter um faturamento assertivo, não consegue ver lucratividade, precisa construir a base da sua empresa. Aqui na Story Consultoria nós temos a solução ideal para que você consiga ter grandes resultados. E aonde você vai achar isso? O meu Instagram é o @STOE Consultoria e o meu pessoal é o @Juliane Mello. Tá? Ali no Juliane Mello eu falo bastante sobre o livro, né? No da empresa a gente traz todos os dias conteúdos muito legais que vocês também podem já enxergar, podem já visualizar e já começar a colocar em prática. Ali vocês têm consultorias gratuitas. Então, conte comigo, estou à disposição. E mais uma vez, Cris, eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado. Gente, é isso aí. Obrigado por ter estado conosco esse tempo. Continue nos seguindo, compartilhe, porque tem muito mais histórias inspiradoras assim como a Juliane. É Juliane ou Juliana? Ah, tá. Juliana Mello. Quando você falou, eu entendi Juliane. Falei errado o tempo todo. Como da Juliana Mello. E é isso. Obrigado. Valeu.